Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai que nos ama, Santo e misericordioso, antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. O Senhor teve misericórdia de nós e pelo seu grande amor que nos amou, toda a maldição e o julgamento que nós deveríamos receber, o Senhor Jesus recebeu por nós. E por nós Ele morreu, e esse sangue precioso derramado fez com que nossos pecados pudessem ser lavados eternamente, para que jamais possamos receber o julgamento e o castigo, sem nenhum preço a ser pago por nós, através da grande e surpreendente graça do Senhor Deus. Nós damos agradecimentos, louvores e glórias ao Senhor Deus Pai. Esse tempo, através do sangue precioso do Senhor, nós que fomos remidos, estamos reunidos diante do Senhor. E no meio dessa grande graça que o Senhor permitiu, nós estamos louvando e agradecendo. Estamos aprendendo a Sua palavra. Dentro desse rebanho santo do Senhor, nós agradecemos por podermos permanecer. Esse tempo agora também, que o Espírito Santo do Senhor possa estar conosco, para que cada um de nós Ele possa cuidar, para que possamos, através da mão misericordiosa do Senhor, ser sustentados. Através da graça farta do Senhor, vida e amor, o Senhor possa nos preencher totalmente. Através da palavra da verdade, que nós, de forma santa, possamos ser estabelecidos. E nós, como filhos do Senhor Deus, possamos agir sem nenhuma vergonha. E dentro dessa terra, neste mundo, o restante das nossas vidas, que possam ser utilizados realmente não em vão, mas sim para fazer a boa vontade do Senhor, para finalizar, realizar essa missão, trabalho permitido por Deus para nós, através da mão forte, de gracioso Senhor, que o Senhor possa nos sustentar. E nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde, aqueles que estão no meio da tentação dentro do coração, aqueles que estão no meio das dificuldades, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um, para que nenhuma pessoa possa se perder e o Senhor sustentar. Realmente pelo mundo todo, muitos missionários que estão pelo mundo afora evangelizando, todos irmãos e irmãs. Que através da palavra e mão de poder do Senhor, que o Senhor possa conduzir. E como filhos do Senhor, o Senhor possa conduzir para viverem de forma aptas, corretas, para realmente conduzirem muitos espíritos para diante da sua palavra, possa realizar esse trabalho. Cada momento este mundo vai se tornando cheio do pecado e corrompido. Realmente em um dia nós não sabemos o que irá acontecer. Esse mundo é realmente tão agressivo, tão sujo. O Senhor está conosco, e aí o Senhor realmente nos sustenta. Mas se o Senhor não fizer isso, nós, em qualquer momento, seremos derrubados pela tentação do diabo, pela tentação do maligno, pelo mundo. Que o Senhor possa nos sustentar através da mão graciosa. E que todas as nossas fraquezas, todos os nossos fardos, o Senhor que está carregando em suas costas, nós dependemos tudo ao Senhor. Pela realmente glória do Senhor Deus Pai, o Senhor possa nos sustentar. E o Senhor, no meio dessa glória que está para retornar, que nós, até aquele tempo, sempre nos perdemos na fé do Senhor, possamos ser sustentados. E em cada momento que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que hoje também nos permita a palavra necessária, e que através da palavra do Senhor, que o Senhor possa nos renovar e sustentar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, do versículo 28 até o versículo 30. Efésios capítulo 5, do versículo 28 ao 30.
Eu irei ler. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Até aqui. Então, o ano de 2018 parece que não passou alguns dias de ter chegado esse ano, mas já está acabando o ano. Então, quando acabar, irá iniciar um novo ano. Mas o dia da vinda do Senhor, nós sentimos que já está bem próximo. Uma irmã que está nos Estados Unidos, quando estava numa ligação comigo, eu disse a ela, vamos nos ver no próximo acampamento. Mas então aquela irmã disse, será que até aquele tempo o Senhor ele não irá retornar? Então outra irmã, ela pela mensagem da internet, ela me perguntou, será que hoje o Senhor virá? Todos os dias, esperando o Senhor, elas viverem com esse coração. Esse coração realmente é necessário. Em Mateus capítulo 28, o Senhor ele falou sobre os sinais do segundo advento. Por isso estáis acordados. Então, quando o Senhor ele vier, vocês não sabeis o tempo. Então, já que não sabemos quando o Senhor irá retornar, então sempre precisamos estar preparados para recebê-lo em qualquer momento. Estar acordado, um coração preparado. Essa vivência, eu penso que é realmente algo muito importante. Então, realmente, a vinda do Senhor já está bem próxima. Então, antes que se inicie um novo ano, o Senhor ele pode chegar. Antes do Senhor chegar, todos os sinais que deveriam acontecer já aconteceram. Então, por isso que o Senhor, ele pode vir a qualquer momento que ele desejar. Na Bíblia, fala sobre vários sinais, até no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, sobre quando o Senhor ele retornasse a este mundo. Mas o Senhor ele não retorna em qualquer momento. Ele retorna quando todos aqueles sinais eles são cumpridos. E todos aqueles sinais, eles realmente todos estão sendo cumpridos e foram atualmente. Quando nós vemos que essas coisas hão de acontecer, sabeis que o Filho do Homem jaz à porta. Então, da mesma maneira nós, como Enoque, sem morrer, vivemos e iremos receber o Senhor. Então, nós sabemos que estamos vivendo neste tempo. Por isso, então, morrendo, tem pessoas que se encontram com o Senhor. Então, receberam a salvação e morreram e eles vão para a eternidade do Senhor. E também tem pessoas que realmente esperam sobre a vinda do Senhor. Então, todos aqueles corpos também vão ser levados junto com o Senhor para a glória da ressurreição. Então, em João capítulo 5, versículo 28, ele diz que todos aqueles que estavam nos seus túmulos ouviram a sua voz e foram levados. Então, todos que fizeram a boa obra, eles são levados para a ressurreição da graça. Então, realmente, ele fala que as pessoas que receberam a salvação e vivem com boas obras. Então, realmente, uma pessoa salva tem que viver com boas obras, com a vontade de Deus. Então, com realmente a ressurreição da vida. Por isso que em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 10, ele disse que realmente todos eles são arrebatados, serão levados aos céus com o soar da trombeta do Senhor. Então todos aqueles que estavam mortos, eles ressuscitarão
e serão levados todos juntamente ao Senhor, e irão receber o Senhor nos ares. Tá? Por isso que nós sempre precisamos estar junto com o Senhor. Então, uma pessoa que está morta, ela irá reviver, e uma pessoa que está viva, ela vai ter uma transfiguração do seu corpo, vai ser transformada e levada aos céus. Nós, enquanto vivos, estamos no tempo onde podemos nos encontrar com o Senhor. Nós estamos vivendo no tempo especial e no tempo mais feliz. Nós podemos afirmar isso. Então, por isso que nós, sem morrermos, viveremos e nos encontraremos com o Senhor. Iremos ser levados aos ares. Então, o Enoque, então ele disse que ele agradava ao Senhor Deus antes de ser levado aos céus. Ele recebeu essa denominação. Então, é por isso que nós não somente recebemos a salvação, mas acompanhamos, caminhamos com o Senhor nesse tempo, todos os dias orando, todos os dias lendo a Bíblia, todos os dias obedecendo. Nós efetuarmos isso é a vivência de acompanhar o Senhor. Então, antes de nós irmos ao Senhor, nós recebemos essa evidência de que somos aqueles que agradam ao Senhor Deus. O que vocês pensam sobre? Neste mundo, existem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que vivem sem saber sobre o Senhor Deus, sem saber sobre o Espírito. Então, depois da morte, as pessoas não têm interesse nenhum realmente neste mundo espiritual após a morte. Então, continuam vivendo sobre as coisas visíveis, bens materiais. Realmente o ser humano é precioso diante do Senhor, mas quem não consegue compreender essa preciosidade, ele vive como um animal. Então, realmente o ser humano, que ele é tão precioso porque foi criado pelo Senhor Deus com a imagem do Senhor, como é triste ele morrer como um animal. Realmente, então, não seria problema nenhum se ele nascesse como animal e morresse como animal, porque ali se encerraria. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que o espírito do homem, ele é eterno. Então, já que é eterno, eles são levados aos céus. O animal, ele é feito pela carne e alma. É por isso que quando eles morrem, eles voltam para a terra. Foi escrito, realmente dito dessa maneira. Então, o espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor, ele não tem interesse nenhum. Ele não saber sobre a graça do Senhor de forma alguma. Então, ele viver pelo pecado. Realmente, você não conhecer o Senhor Deus é pecado. Você rejeitar o amor do Senhor é um pecado que não pode ser perdoado. Então, realmente é necessário receber essa graça do Espírito Santo. Realmente, existem muitas pessoas assim. E também há também. As pessoas dizem que amam o Senhor, acreditam no Senhor, frequentam a igreja, mas eles não têm nenhum interesse sobre a salvação de seus espíritos. Então, muitos cristãos hoje em dia, eles pensam que ir para a igreja é crer no Senhor. Você ir para a igreja é você escolher ao Senhor Deus. Você achar que você está indo para o céu. Se você se esforçar, você vai conseguir efetuar as coisas. Eles recebem o ensinamento dessa maneira. Eles viveram a vida pensando dessa maneira. Então, realmente, na Bíblia já disse que se o homem não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Então, essas pessoas elas não têm interesse nenhum. Nenhuma única vez pensaram de forma séria. Tem muitas pessoas que são assim. Então, o povo de Israel, desde o momento que eles nasceram, eles foram selecionados, escolhidos pelo Senhor Deus. Eles realmente se esforçam para proteger o sábado. Eles realmente cumprem todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas eles, por terem rejeitado o Senhor Jesus, eles foram espalhados pelo mundo todo, expulsos. E durante 2000 anos, esse tempo de tempo tão longo, eles receberam tanto massacre e perseguição. Então, mesmo acreditando no Senhor Deus, não tem como rejeitar o Senhor Jesus. Então, você crer no Senhor, se olharmos em Tiago capítulo 2, diz que até os demônios creem no Senhor e tremem. Então, realmente, tem muitas pessoas que são assim. E depois, você compreender a graça do Senhor, você receber a salvação. Tem esse tipo de pessoas, receberam a salvação, mas eles não têm interesse algum na vida de fé. Então eles somente guardam essa coisa que receberam a salvação, já que eu recebi a salvação, eu devo ir para o céu. Mas então, você não tem nenhum coração de querer ver pelo Senhor Deus.
você não saber nem qual é a vontade, qual é realmente a forma de agradar o Senhor Deus. Então ele somente vive pela vontade própria. Então esse tipo de pessoas. Então nós pensamos que tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que receberam a salvação, mas estão presas realmente no meio da carne. Mas tem outras pessoas que nem receberam a salvação, mas estão enganando a si mesmas. As pessoas que dizem que receberam a salvação, tem muitas pessoas que não receberam de verdade a salvação. Então você não tem nem o coração de amar, você nem tem o coração de agradar, a felicitar o coração do Senhor, de querer obedecer a sua palavra. Não é algo muito medonho? Se olharmos em Tiago capítulo 2, eles dizem ter a fé, mas se não tem as obras, então essa pessoa tem uma fé morta. Foi escrito dessa maneira. E também tem esse tipo de pessoas. Receberam a salvação de forma exata, mas ainda não conseguiu crescer. É como uma criança pequena da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, quando ele foi para Corinto para evangelizar, então muitas pessoas receberam a salvação e a igreja de Corinto, ela foi realmente fundada, formada. Mas os irmãos da igreja de Corinto, olhamos em Corinto capítulo 3, então ainda vós sois como crianças pequenas realmente dentro do espírito, presas à carne. Então, você ainda ser uma criança, que você já passou bastante tempo, então já deveriam ter crescido. Então, mas realmente pela palavra do Senhor eles precisam viver de forma realmente exata. Então, mas ainda não conseguiu largar essa forma de criança. Ainda está bebendo do leite. Ele não consegue se alimentar da comida. Então uma criança pequena não consegue nem tomar sopa, não é? Porque ela sempre está mamando. Primeiro ela começa a comer realmente papinha, e depois começa a comer coisas mais sopas, depois comida, não é? Então realmente se for uma palavra um pouco mais difícil, ela já não consegue compreender. Então você viver pelo Senhor, você receber o sofrimento pelo Senhor. Então você servir o Senhor. Então eu começo a pensar, será que nós não deveríamos realmente obedecer, realmente ser responsáveis até o final? Então realmente é algo difícil, mas realmente essa criança pequena é muito difícil nós falarmos. Pegue todo esse peso e tente levar. Elas não conseguem porque ainda são muito pequenas. Então tem pessoas que são assim, que ainda estão presas à carne, receberam a salvação, mas não conseguem viver pelo Espírito Santo. Vive pela carne. Então é o cristão que vive preso à carne. É por isso que falamos que alguns cristãos são como crianças. E também, após recebermos a salvação, através da palavra nós precisamos ser nutridos, precisamos crescer, precisamos amadurecer. Esse tipo de cristãos. Esses cristãos nós falamos sobre que são cristãos adultos, crescidos, espirituais, está escrito na Bíblia. Então, como é que vocês pensam? Como é que vocês avaliam a si mesmos? A que tipo de pessoas vocês estão? Então, primeiramente, você recebeu a salvação ou não? Sobre a salvação, seja 10, 100 vezes, precisa verificar todo momento. Então, é por isso que em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 15, então, realmente precisa testar, precisa confirmar em vós mesmos, para ver se realmente sois salvos. Se Cristo habita em vós. Então, realmente não conseguir saber que Cristo habita em vós, então realmente vós sereis pessoas realmente solitárias. Então, realmente você crer que você creu, mas é uma fé morta. Então, a fé em vão. Uma fé perdida, uma fé difícil. Então, uma fé realmente errada. Então, se olharmos essas coisas, nós podemos ver que na Bíblia realmente mostra que está errado. E então, essa fé que eu tenho, será que é uma fé que o Senhor Deus ele aprova ou não é? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Nós olhamos em João capítulo 2. Muitos viram os sinais feitos pelo Senhor e creram nele. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Tem uma palavra assim. O que significa essa palavra? Então eles viram os milagres efetuados pelo Senhor e muitos creram no Senhor, mas o Senhor não creu, não confiava neles. A fé deles não foi admitida pelo Senhor, porque o que havia dentro deles, isso era falsidade. Um tempo eles dizem que creem no Senhor, mas eles vão contra o Senhor, eles abandonam. Por isso, verdadeiramente, eu creio, mas o Senhor admitir, o Senhor reconhecer essa fé, será que Ele vai aceitar? Vocês não pensam sobre isso? Precisa pensar. Então, uma pessoa cai nos seus próprios pensamentos. Ao Senhor ver a este homem, o Senhor percebe que algo está errado, mas ele pensa que ele é uma pessoa espiritual. Então, semana passada também, após receber a salvação, eu preguei como é que deve ser o crescimento do cristão após a salvação. Tem o momento do nascimento, e tem o processo do crescimento, e tem o processo de maturação. Se olharmos em Marcos capítulo 4, foi semeado no solo. Primeiro nasceu o broto, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Então, essa erva quer dizer que é o início da vida, e a espiga quer dizer que é o crescimento da vida, e o grão cheio na espiga é a maturação da vida. Então, esses três processos eles foram muito bem demonstrados. Então, seja animal, seja planta, seja ser humano, todos eles têm um momento inicial, um pontapé da vida, realmente onde se forma a vida. Depois eles começam a crescer. E quando eles crescem, tem o processo de eles terem frutos. Existe uma planta ou algum ser vivo que ele pode ter frutos sem crescer? Não tem como. Então, por isso, os cristãos, eles dizem que receberam a salvação, mas o processo de crescimento deles realmente tem vezes que não é correta. Então, eles não cresceram de forma normal, mas agora já, eles como se fossem pessoas já bem maduras. Algumas pessoas não têm nem o processo de maturação e já está totalmente velho. Então eu já vi algumas vezes. Então uma criança pequena de 7 anos, ela estava todo velho, o cabelo já estava todo caindo, o olho já estava todo enrugado. Então estava caindo os dentes, ele estava totalmente velho, idoso. Então, o irmão dele morreu com 11 anos, totalmente velho. Eles chamam de algum síndrome do envelhecimento, que antes mesmo de o corpo crescer, eles já envelhecem. Então isso é uma doença, uma síndrome. Então quando eu olho essas coisas, tem cristãos que são assim. Eles nem cresceram ainda, mas já estão velhos. Já estão como se fossem adultos. Já querer realmente julgar os outros. Já querer ser mais altos que os outros. Nós adultos, quando olhamos para crianças pequenas, tem coisas que está errado, tem coisas que não se parecem conosco, fala que está errado e condena e dá o castigo, mas ele não é nada. Então, falam muito bem. Então, recentemente, quando olhamos nos noticiários, tem coisas realmente bem misteriosas, dizendo que um deputado, que recentemente, ele estava dirigindo bêbado, e ele atropelou um jovem no meio da rua. Por isso, o nome do jovem é Yoon Chang-woo. Mas por causa disso, deu vários problemas. Então, esse dirigir embriagado realmente é tão perigoso. Muitas pessoas morrem por causa disso. Dirigir embriagado é homicídio. Por isso,
um deputado, ele tomou a frente e falou: vamos criar uma lei chamada Yun Chang-woo para acabar com realmente dirigir embriagado, porque esse jovem que estava estudando tanto, querendo ser promotor, ele estudava, ele tinha um sonho na vida dele, mas agora ele está em coma, ele está com estado vegetativo. E então essa pessoa, ela se embriagar. Por que que ela dirige embriagada? Se quiser morrer, morre sozinho dirigindo, mas por que que mata outra pessoa? Por que que você agride outra pessoa? Por isso que um deputado falou: isso está totalmente errado. E ele foi na frente e criou a lei Yun Chang-woo. Então, para proibir todos de dirigir embriagado, porque precisa receber a maior inflação, penalidade. Porque se a lei for fraca, a lei for leve, então eles vão cometer de novo. Após essa lei ser criada, o deputado que disse para criar essa lei, que tomou a frente, depois de alguns dias, ele estava bem embriagado e estava dirigindo embriagado. E ele foi pego pelos policiais da Blitz. Então, um deputado e não sei o que. Ele não é o mesmo sobrenome que eu. Então, toda a população ficou com raiva. E diz: como é que uma pessoa pode ser um deputado? Ele fala coisas boas, ele cria essa lei. Ele realmente influencia todos, dizendo que dirigir embriagado é homicídio. Mas ele faz essa mesma ação. Então eu, quando vi isso, então estava acontecendo realmente uma grande repercussão. Todos falando que precisavam expulsar ele da posição, do cargo de deputado, e precisavam prendê-lo. Então quando olhamos essas coisas, nós podemos ver que as pessoas, por conta própria, elas se exaltam, querem ser mais altas e julgar, condenar os outros. E falando coisas boas, mostrando que ele tem obras boas, mas ele tem as mesmas obras malignas. Então nós cristãos também, entre nós pode acontecer isso. O formato é diferente, mas gosta de julgar os outros. Então, como se ele fosse o juiz, fala todas as coisas boas, mas por fim ele efetua a mesma obra. Então, como isso é tão falta de desrespeito, tão realmente igual como infrator. Quando olhamos essas coisas, esse tipo de pessoas nós condenamos. É verdade que devemos, mas quando nós olhamos para nós mesmos, será que eu estou fazendo alguma coisa? Eu sou uma pessoa que precisa receber essa condenação igualmente? E então agora nós cristãos, os cristãos falsos, realmente quantos? São inúmeros. Estão entendendo? Eu também, antes de receber a salvação, durante uns 10 anos, eu realmente me esforçava para crer na palavra. Desde a igreja de teologia, desde o meu ensino fundamental, eu ia para a igreja, fiz teologia. Eu disse que iria devotar a minha vida toda pela palavra do Senhor. E eu não tinha tempo, como as outras pessoas, da diversão, entretenimento ou jogos. Eu não sei fazer nada disso. Eu não sei jogar xadrez, eu não sei jogar jogos, eu não sei fazer isso, sinuca. Então eu não sei fazer nada. Eu não sei jogar nada. Não tinha tempo. Orar, ler a Bíblia, evangelizar. Eu pensava que cria de forma melhor que podia. Mas eu descobri que eu não havia nascido de novo. E então eu estava pensativo. Em 1962, dia 31 de outubro, passou já alguns dias, não é? Então, mas eu compreendi a graça do Senhor. E agora eu ainda sou muito fraco. Eu ainda sou muito pequeno. Pensando na minha vida de fé, tem muitas coisas que eu precisava saber, mas ainda não sei. Então eu penso nessas coisas.
Então, pode ser que eu também caia na arrogância. Então, eu estou orando por conta própria. Eu estou observando a minha vida. Eu realmente estou me esforçando para esse trabalho. Nós todos devemos fazer dessa maneira. Então, é por isso que a vida de fé, ela crescer. Então, crescer você não é saber muito. Não é importante você comer muita comida. Você precisa saber digerir, precisa utilizar aqueles nutrientes para se tornar sangue, osso, minha energia no meu corpo, para se tornar a circulação. Mas então, essa palavra, ela precisa mudar o nosso coração, a nossa vida, não é? Se olharmos na lei, então ele disse que todos os animais ruminantes, eles são realmente puros, mas animais que não conseguem ruminar e que realmente são onívoros, e não comer dessa carne. E então, o Senhor, ele não quer dizer que nós não devemos comer tal animal, mas é realmente mais um ensinamento espiritual. Você ruminar. O boi, ele rumina, não é? Ele rumina, certo? Vocês sabem? Então, realmente é bem difícil ter a carne do boi, não é? Porque é realmente um crescimento, um cuidado muito grande para um boi. Então, nós podemos ver que as pessoas, elas andam com os bois, naqueles lugares que vendem, tem muitos bois, andando de um lado para o outro. Os bois, será que eles ficam parados naquele lugar? Os bois estão toda hora como se estivessem mastigando chiclete. Eles ficam ruminando, mastigando. Eles dizem que tem várias cavidades como estômagos. Então, eles comem, passam para aquela cavidade, depois colocam, rumina, aí vai, mastiga tudo de novo, engole, aí rumina de novo, rumina de novo. Então é por isso que quando ele come essas plantas, esses matos, ele fica tão forte. Então nós podemos ver isso. Então, se olharmos em Salmos capítulo 1, o bem-aventurado é aquele que foi salvo, né? Realmente que não segue o conselho dos malignos, dos ímpios. Realmente existem muitos conselhos ruins dos ímpios, mas nós precisamos pensar que eu, por dentro, a minha carne ainda é o ímpio. Estão entendendo? É o conselho do ímpio. Então nós não devemos seguir essa vontade do ímpio. Então não sentar junto com os escarnecedores. Então não seguir o conselho dos ímpios. Não se assentar com os escarnecedores. O que isso quer dizer? Que são as pessoas que falam, a palavra do Senhor é assim, mas eu não quero viver conforme essa palavra. Como o coração dele é tão desobediente? Então mesmo o professor falando, ele não se mover de forma alguma, não obedecer. Então numa empresa, o dono dessa empresa, ele deixou uma coisa muito importante, um trabalho importante para os funcionários, mas os funcionários estão brincando, não fazendo, trabalhando, e também não exercitam. O superior deu uma ordem para todos os seus pupilos, todos os soldados, mas se eles não quiserem obedecer, não tem esse coração. Então tudo vai ter realmente reclamação e você não vai obedecer. Então mesmo sendo a palavra de Deus, realmente a palavra é dessa maneira, mas eu não quero viver conforme a palavra. Como é que é isso? Eles são escarnecedores. Então quem são esses escarnecedores? É aquele que está dentro da minha carne. Então não andar no caminho dos pecadores. Esse caminho é o caminho que eu já estava caminhando. Será que eu preciso ir novamente? Então seja o ímpio, seja o escarnecedor, seja o pecador, não procure outras pessoas. Sou eu, dentro de mim. Gostar da lei e do mandamento do Senhor. A palavra do Senhor. Gostar de ler. Gostar de ouvir. Gostar de decorar, memorizar. Então realmente sempre meditar na palavra. Fechar os olhos e meditar essa palavra do Senhor. Como em Salmos capítulo 3, nós precisamos realmente testificar o Senhor para que Ele conduza o restante da nossa vida. Então continuamente a palavra do Senhor novamente, ela precisa ser relembrada, recordada, dentro do meu coração e vivência, ela precisa ser realmente comparada com a palavra do Senhor.
Então, nós testificamos o Senhor em nossas vidas. O que isso quer dizer? Que nós precisamos estar conversando com o Senhor. Então, realmente é um trabalho muito importante. Então, mas você não comunica nada para o Senhor e somente faz da sua maneira. Um trabalho importante, nós precisamos orar. Mas se não sabe orar, precisa buscar realmente um irmão, irmã espiritual que tenha crescido bem mais, os irmãos mais velhos, realmente aqueles que, os evangelistas. Nós precisamos ver se esse é o trabalho do Senhor Deus. Precisa buscar essa ajuda, não é? Então, algumas pessoas, se nós olhamos, eles gostam de decidir as coisas sem reunir. Então, nós precisamos nos agradar na lei do Senhor. Nós precisamos memorizar, meditar. A palavra do Senhor não é a felicidade? Então, as pessoas gostam de ir para o cinema, gostam de ouvir a música do mundo, gostam do entretenimento deste mundo. Tem muitos hobbies neste mundo, mas não gostam muito da palavra do Senhor. Então, vocês leem a Bíblia todos os dias? Todos os dias? Quantos capítulos? Precisam ler. Não somente ler, mas precisa ouvir. Ouvir quer dizer que é você aprender e você ensinar. Então, realmente, quem ouve, quem realmente lê, quem ensina, realmente todos eles serão protegidos. Realmente precisa sempre ler, ouvir e defender essa palavra. Então, da mesma maneira, realmente todos os momentos da pregação, tem momentos que vocês falam, o pastor está pregando realmente inúmeras vezes a mesma palavra, mas precisa ouvir, precisa repetir continuamente. Essa palavra, ela precisa se tornar a nossa carne, o nosso osso, ela precisa ser embutida dentro da nossa vivência, para que, até que se torne um poder para nós, um dom. Continuamente nós precisamos ruminar. Então, vocês fazem dessa maneira? Então, quando falamos, vamos meditar a palavra, as pessoas não memorizam. Então, nós estamos realmente memorizando a palavra, um versículo, realmente, e você falar que você vai dar R$100, a pessoa ela vai memorizar todas as palavras, uns 10 capítulos, numa semana só. Então, nós meditamos a palavra, vocês sabem realmente de quão benefício nós temos para a nossa vida? Em Efésios capítulo 6, versículo 16, ele falou, tomando sobretudo o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, mas o Espírito Santo, se ele não estiver a arma, ele é como um comandante que não consegue fazer mais nada. O Espírito Santo não consegue trabalhar em um lugar que não existe a palavra. Então, mesmo que você tenha um carro bom, realmente ótimo, você não consegue dirigir se não tem estrada. Igual um trem, se não tiver a ferrovia, ele não consegue ir. Então, o Espírito Santo, mesmo estando dentro de nós, se ele não consegue realmente ter contato com a palavra, como é que ele pode trabalhar? O Espírito Santo, para que possa trabalhar, nós precisamos dar a arma para ele. Nós precisamos dar essa palavra do Senhor. Para isso é como que? Você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa aprender, você precisa decorar. Isso precisa estar encravado em nossos corações. Então, assim o Espírito Santo, ele pode trabalhar. Então, assim precisamos orar. Então, qual o trabalho que tenha? Precisamos perguntar ao Senhor. Então, qual a dificuldade que tenhamos? Precisamos deixar as preocupações com o Senhor. Então, por isso, que a primeira coisa na vida de fé é a palavra e depois é a oração. Mas as pessoas, elas nem oram durante vários dias. Então, não tem nenhum pensamento em orar. Então, o dia todo eles ficam mexendo no celular inúmeras vezes. Mexe aquilo, mexe isso, mexe aquilo, mexe isso. Então, mas diante do Senhor, é como se fosse um mudo. Então, mesmo estando quebrado, somente ficam olhando, não tem interesse algum. Então, precisam orar, entenderam? Então, vocês precisam acreditar que o Senhor irá ouvir a oração de vocês. Vocês precisam orar a orações que o Senhor irá ouvir. Então, se vocês não souberem, eu tenho um livro que escrevi sobre a oração do cristão. Então, leiam aqui esse livro, que de forma bem fácil, as coisas importantes estão escritas. Então, não leem nem a palavra. Tá até ouvindo a palavra, ouve de forma vaga. Então, até saindo da igreja, descendo as escadas, esquecem tudo.
Eles não ruminam a palavra. Então é por isso que realmente divide rapidamente ao meio. Então realmente a palavra, você ruminar é a mesma coisa, você se diferenciar através da palavra deste mundo. Você precisa ser realmente distinguido deste mundo. Porque nós já saímos do pecado e agora não devemos tocar nas coisas corruptíveis. Então as pessoas que receberam a salvação, elas foram diferenciadas das pessoas deste mundo. Então se olharmos essas palavras, eles começam a falar coisas fracas, coisas sujas, que nem as pessoas deste mundo. Realmente vivem bebendo uma ali na esquina, vivem fazendo as coisas carnais, de um lado para o outro, cambaleando. Será que após receber a salvação você pode fazer isso? Algumas pessoas falam, mesmo você crendo no Senhor Jesus, você precisa viver conosco aqui, bebendo. Nós precisamos estar embriagados junto. Você é uma pessoa muito boa, não sei o quê. Então, mas por dentro, ele fala, nossa, seu herege, seu falso. Tenta evangelizar para aquela pessoa. Ele vai falar, não, você tenta crer direito. Então, pessoal, nós somos cristãos, nós precisamos manifestar, nós precisamos demonstrar que somos verdadeiros. Não importa o que aquela pessoa diga. Então, realmente eles vão reparar, nossa, aquela pessoa é de verdade, é de verdade. Então, realmente é muito agradável, é muito bonito ver como é que será que essa pessoa foi mudada. E então, esses cristãos, para mim, então, o Filho do Senhor Deus, ele não conseguir renascer. Para o Senhor Jesus, essas pessoas que não nasceram de novo, eles são homicidas desde o princípio, que se firmou na verdade, porque não há verdade neles. Então, porque realmente eles falam mentiras, porque realmente já é um mentiroso, realmente pai da mentira. Então, olhando as suas obras, vocês não são filhos de Deus. Então, não é obras do seu pai, é obras do diabo, que é o vosso pai, na verdade. Então, quer dizer que desde o início não tem a verdade, não consegue estar na verdade, então está contando a mentira. Então, ele é um mentiroso, que é o pai da mentira. Então, dentro dele não existe verdade. Não consegue estar na verdade, está falando a mentira. Ele está falando a mentira como se fosse verdade. Falar a mentira realmente está tão, realmente já impregnada na sua pele. Ele vive mentindo. Não consegue estar na luz. Então pensem bem, pensem sobre nós mesmos. Reflitam. O filho do Senhor Deus, será que ele pode viver como o filho do diabo? Uma pessoa que vai para o céu, será que ele pode viver igual uma pessoa que vai para o inferno? Então antes nós éramos trevas, mas agora vós sois luz em Cristo. Então realmente andais como filhos da luz. A luz e a escuridão, as trevas, a luz e a escuridão, como é que eles podem se tornar amigáveis? Como é que podem se aproximar? Não tem como se unir. Então precisa andar como filhos da luz. Os filhos da luz, eles não podem andar junto com os filhos das trevas. Será que está certo isso? Então, viver no meio das trevas, essas pessoas, elas têm até vergonha de falar. Então, nós cristãos, agora, precisamos mudar, não é? Então, nós precisamos verificar a nós mesmos. Então, uma pessoa diz, para que você possa conhecer a si mesmo. Então, realmente, igual o cristão, realmente ele não sabe se recebeu a salvação ou recebeu. Ele não tem a certeza. Mas se ele tem a certeza da salvação, precisa ver se ele cresceu de forma correta como cristão. Então, agora, mais ou menos, com quantos anos será que ele tem? Quanto tempo será que ele cresceu? Quanto que ele cresceu? Então, quando nós tiramos uma foto, a foto, quando nós olhamos para essa foto, a primeira coisa que nós olhamos, quem é que nós procuramos? Nós olhamos para a foto e falamos, nossa, que foto bonita. Nossa, essa foto é muito feia. Por causa de quem? Se ele sai bonito da foto, está tudo bom. Se a outra pessoa fechou o olho ou não, não importa. Só ele precisa sair bonito. Então, o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele quando tira uma foto espiritual de nós,
Nós podemos ver os jovens, podemos ver adultos, podemos ver recém-nascidos. Realmente, se isso aparecesse em foto, seria muito bom, não é? Então perceberá, eu sou uma criança pequena. Então se eu estou vivo ou estou morto, se eu estou crescendo ou não. Então o Senhor, através do Espírito Santo, se Ele realmente marcar uma coisa, vai aparecer tudo. Então se nós olharmos detalhadamente na Bíblia, o Senhor... Então como será que realmente a foto irá aparecer? O Senhor também já está imaginando. E então realmente manifestar numa pessoa que já está como adulto ou vai manifestar como bebê? Então, igual os irmãos de Corinto, realmente vós ainda sois crianças diante de Cristo, são e carnais, tem conflitos e contendas. Então, realmente ainda não conseguiram se afastar do pecado. Então, não conseguem afastar dos pecados. Então, realmente, como é que ele vai viver como um cristão verdadeiro? Então, quanto que mais a vida de fé ela precisa crescer? Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 está escrito: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando você cresce em um certo ponto, você pode viver pelo espírito. E então, você consegue viver sem pecar. Então, será que você precisa pecar? Uma pessoa que recebeu a salvação, ele pecar, ele fala, é a carne. Então, será que vai conseguir viver como pela palavra de Deus? Então ele quer dar desculpa de si mesmo. Ele quer abafar o seu pecado. Mas o que está escrito na Bíblia? Então realmente existe a vida matura de um cristão. Então por que ninguém se esforça para atingir esse ponto? Então hoje também eu desejo realmente falar essas palavras para vocês. Então em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, se nós olharmos. Então vós realmente serão fortificados até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós, até a vinda do Senhor, nós todos continuamente seremos realmente agraciados. Realmente as coisas que devem ser julgadas, as coisas que devem dar o castigo. Realmente como os pais, e quando eles têm os filhos, será que eles têm somente os seus filhos para este mundo? Não, eles fazem eles crescerem de forma saudável, eles cuidam. Então realmente a carne realmente também, realmente seja o conhecimento da escola, tá a mesma coisa. E também a personalidade cresce. Se olharmos em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O Senhor Jesus, ele nasceu do Espírito nessa carne. Então o Senhor também teve um momento que era criança. Então igual uma criança pequena, a sabedoria, o conhecimento, a altura vai crescendo. E então, realmente ele pode se tornar uma pessoa que mais amada pelo Senhor. Então realmente existe um processo do Senhor Jesus crescer. A altura cresceu, a sabedoria aumentou, a personalidade foi formada. E depois o Senhor Jesus, ele disse, quem viu a mim, viu ao Pai. As obras que o Senhor Jesus efetuou, todos os trabalhos, através destes, o Senhor manifestou a sua personalidade, Ele manifestou o seu poder, Ele manifestou a sua palavra. Então nós olhamos essa glória do Senhor, a glória do Filho unigênito do Senhor, é perfeita. Não houve nenhum que viu ao Pai, mas realmente eles viram realmente essa glória do Senhor Deus, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a forma de Deus em carne neste mundo. Mas então o Senhor Jesus também teve um momento quando ele era criança. A altura foi crescendo, o conhecimento foi aumentando. Então, até ele chegar à personalidade perfeita, realmente o que isso é ensinado? Então nós nascemos pela carne, mas nós realmente fomos renascidos através da palavra. Então por isso, como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Se olhamos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, então, através dessa graça e esse conhecimento do Senhor, nós precisamos ir crescendo. Então, após recebermos a salvação, a graça é permitida continuamente
Então a mãe, quando tem o seu filho, não somente faz-o nascer, mas realmente quantas vezes por dia, todo momento, todos os dias dando banho, cuidando, realmente trocando sua roupa. E então assim ele vai crescendo de forma realmente bem bonita, rapidamente, não é? Então cada momento ele vai crescendo e crescendo, crescendo, e quando nós olhamos esse formato, toda a família está dizendo, nosso bebê agora está sorrindo, nosso bebê agora está correndo, ele consegue andar, ele consegue se engatinhar, ele consegue se levantar, ele anda. Então toda a família vendo esses feitos, eles batem palmas e ficam felizes. Então, se você realmente nasceu, você precisa crescer. E se você cresce, realmente o pai, a mãe, ele permite tudo. Ele será que dá somente a salvação? Então, realmente a graça que nós recebemos é a graça da graça, não é? Em João capítulo 1, versículo 16, realmente a graça da graça. Então, permitir mais e mais, ele sempre nos permite mais. Essa graça farta do Senhor sempre é dada para mim. Então, ele permite a graça continuamente. Então, recebemos a salvação. Ainda tem muita graça para ser recebida diante do Senhor. Então, continuamente precisamos receber a graça. Então, uma pessoa falou, na graça da graça, tem a graça primeira e a segunda graça para receber. É isso? Recebeu a segunda, acaba? Então, continuamente você é agraciado. Todos os dias. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele fala, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Tem a graça que o Senhor nos permitiu. Que graça é essa? Então, esse corpo, ele está transformando em graça, um corpo glorioso do Senhor. Nós todos, após recebermos a salvação, essa vivência de obedecer ao Senhor, nós somos muito fracos, mas realmente o Senhor nos permite um prêmio muito grande. E então nós somente trabalhamos uma quantidade para receber uns 300 reais, mas vamos pensar que essa pessoa deu 1 milhão de reais. Então realmente não dá mais para calcular, não é a quantidade que a pessoa trabalhou. O tempo que nós gastamos da nossa vida servindo o Senhor é muito pouca. Se olharmos em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor lhe deseja vir logo. Por quê? Para nos permitir o prêmio, o galardão, conforme o trabalho de cada um. Tem o prêmio para cada um. Tem pessoas que juntaram nesse tanto de recompensa, mas por causa que fizeram errado, eles perdem. Então ele colocou várias estrelas, mas aí começa a perder todas. Na dificuldade, ele recebe todo esse apoio da nação e vira um deputado. Mas se ele errar, ele é expulso. Ele é desclassificado. Até um presidente também é expulso se ele fizer errado. Então só porque um momento ele fez bem, então será que o Senhor Deus permite a graça? Então se ele fizer ruim, todas as coisas que ele juntou vai ser perdido. É por isso que o prêmio fica subindo e descendo, subindo e descendo. Então, esse galadão necessário para cada um. A salvação é a mesma, mas o galadão é diferente para cada um. Então, realmente, o prêmio necessário para cada um, para cada pessoa, o Senhor ele dará o quanto ele trabalhar. Então, mas se olharmos essas coisas, realmente ser fiel no pouco, realmente não é ser fiel no muito, realmente não existe essa palavra, é sempre você fiel ao pouco. Então, você foi fiel no pouco, então permitirei muito. A nossa vivência de obedecer é tão pequena, mas o galadão que o Senhor Deus nos permite é gigante. Sabiam disso? Então por que não pensam nessas coisas? Só para ganhar umas moedinhas a mais, as pessoas se esforçam, realmente se desgastam. Então mesmo isso sendo natural. Então por que realmente se desgastam tanto para ganhar as coisas deste mundo, mas não pelo galadão do Senhor? Quando o Senhor vier a graça que Ele irá nos permitir, Ele disse para nós desejarmos. O Senhor, todos os dias quer nos permitir a melhor coisa, a coisa espiritual, a coisa gloriosa, Ele deseja nos dar. Mas então uma pessoa que diz que recebeu a salvação, então toda a glória, a graça permitida pelo Senhor Deus, então, mas ele tem essa promessa com o Senhor.
Então eu, até minha pequena fé, dentro da nossa vivência, eu creio que o Senhor está comigo. Tem Mateus capítulo 10, versículo 30. Então realmente o Senhor conta até todos os nossos fios de cabelo. Tem pessoas que conseguem contar os fios dos cabelos, não conseguem nem contar os cílios. Não tem que contar os fios dos cabelos todos. Então eu creio e dependo do Senhor. Realmente toda essa minha situação, o Senhor, Ele sabe muito bem. E hoje também o Senhor irá realmente tirar esse fardo de mim. Eu tenho certeza disso. Então toda a minha situação, o Senhor, Ele sabe muito bem. Todas as coisas Ele sabe. Então realmente, já que o Senhor não sabe, eu preciso contar as minhas coisas para Ele? Não é isso. Ele sabe todas as coisas. Antes de nós buscarmos, o Senhor Ele já disse que já soube. Então por que nós iremos orar se Ele já sabe? Mesmo assim tem que orar, mesmo Ele sabendo. Se olharmos em Ezequiel capítulo 36, chegasse o tempo, o povo de Israel, todos eles que foram espalhados pelo mundo, eles vão ser conduzidos novamente para se formar em Israel, para a terra deles, e assim eles vão se tornar o centro, uma grande nação. O Senhor, Ele disse há 2.600 anos atrás, essa promessa já foi realizada. Mas então, mesmo que seja dessa maneira, essa nação, eles realmente precisam orar para que o Senhor restaure eles. Daniel, quando o povo de Israel estava como escravos na Babilônia durante 70 anos, ele disse que quando passasse os 70 anos, o Senhor havia prometido que iria retornar para a terra de Israel. Então, através da palavra realmente do profeta, o Daniel leu essa palavra ao povo. E então, mas ele calculando um pouco, então quer dizer que somente falta bem pouco tempo para retornar para a terra de Israel. Será que ele ficou quieto? Não, ele orou. Então, conforme a promessa do Senhor, já está tudo planejado. Então, o Senhor irá trabalhar. Ele orou pelo esse trabalho desse Senhor. Então, como nós todos já sabemos, será que nós podemos deixar de orar? Então, o Senhor, nós precisamos orar para pedir o pão de cada dia. Então, o povo de Israel, todos os dias, como o Senhor permitiu maná para eles, da mesma maneira o Senhor nos permite a comida ou a alimentação espiritual. Somente a comida? Será que não permite a alimentação carnal? Então, realmente, antes, eu também, quando eu pedia o pão do cada dia, eu pensava que era somente a comida espiritual. Então, por quê? Então, porque lá em casa eu tenho comida para comer durante um mês. Então, mas eu vou falar assim, eu me permita o pão de cada dia. Então, será que o Senhor vai falar o quê? Então, coma toda essa comida que eu preparei aí no armazém da sua casa. Então, se eu comer tudo, aquela pessoa vai morrer explodindo a barriga. Então eu vou orar dizendo, Senhor, por favor, espere um mês para me dar a comida. Então não dá para entender isso, não é? Mas depois eu compreendi. Não importa ser um mês ou para a minha vida toda, mesmo que eu tenha toda essa comida, eu preciso orar pedindo o pão de cada dia. Por quê? Todos os dias nós precisamos receber da ajuda do Senhor. Se olharmos em Provérbios, nós pedimos duas coisas ao Senhor. Antes de morrer, realmente me dê. Então ele pediu somente duas coisas. Antes de morrer, me dê. Uma coisa é tire toda a mentira falsa de mim. Então não me faça rico nem pobre. Então me dê a comida racional todos os dias. Para que eu não seja rico e me farte dizer que não conheço o Senhor Deus. Ou eu ser pobre e roubar e dar realmente blasfêmia contra o Senhor. E então, são palavras que nós não conseguimos entender, mas não pode ser nem rico nem pobre. Todos os dias nos permita o pão. Então, verdadeiramente, nós não conseguimos sentir a ajuda do Senhor se somos ricos. E também se for muito pobre, a pessoa ela tem os pensamentos invejosos. As pessoas quando elas ficam pobres, ela fica pensando, será que alguém não vai me ajudar? Começa a pensar como mendigo. Então o Senhor Deus Pai está ali, mas por que você pensa em mendigar? Precisa pedir ao Pai. Então uma pessoa se não consegue ajudar, como Elias precisa receber ajuda do corvo, como o Senhor permitiu.
Então realmente o vosso Pai realmente precisa saber que tem toda a comida e o que vestir. Então nós sabemos o quê? Quer dizer que o Senhor vai se responsabilizar por isso. Então, mas mesmo assim nós precisamos orar. Quando oramos, o Senhor ele se agrada. Então por isso que todas as coisas necessárias ele nos permite. Então isso é o coração de depender do Senhor. Se olharmos em Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, ele serve da fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então o Senhor ele conhece naqueles que confiam nele, realmente ele se responsabiliza. Então a vida de fé, após recebermos a salvação, nós vamos nos encontrar com o Senhor Deus lá nos céus? Não é isso, desde o momento que recebemos a salvação. Como em Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, desde o momento que recebemos a salvação até o dia da vinda do Senhor, ele irá nos proteger. Até o fim. Ele nos protege, ele nos fortifica. Mas tem um requisito. Os pais, quando eles estão criando os seus filhos, como é que eles amam tanto? Então, quanto mais poder os pais têm, mais eles podem cuidar dos filhos, falando, não se preocupe, que eu vou te dar todas as coisas para a sua vida. Então, realmente, o ser humano é difícil falar dessa maneira, mas o Senhor Deus, até os fins da terra, ele está junto conosco. Então, até que você entre nos céus, ele está conduzindo. Sabiam disso? Esse Senhor Deus, Pai, é o nosso Deus, e ele irá me conduzir até a morte. Mesmo eu estando velho, ele não me abandona. Então, o ser humano, mesmo abandonando o outro, o Senhor Deus não faz isso. Quando nós cremos, temos essa fé, ocorre conforme a fé. Então, o Senhor, ele deseja, ele agrada que você creia nessa palavra. Se você não crê, o Senhor se entristece. Então, realmente, o Pai tem todas as coisas, mas ele fica se preocupando com comida, fica quando tem dificuldade, ele começa a pedir ajuda para pessoas realmente nada a ver, e ele irá fazer coisas ruins para tentar tampar isso. O que o pai vai pensar? Ele fala, meu Deus, aquele perdido. O nosso pai é o Deus criador de todo o universo. É ele o rei dos reis. Ele está dominando sobre todos os anjos celestiais. Para todas as pessoas que receberam a salvação, o Senhor Deus permitiu o anjo da guarda. Então, se olharmos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, ele fala, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, a todas as pessoas que receberam a salvação, um a um, o Senhor Deus permitiu o anjo. Sabiam disso? Então, por que você está se preocupando? Então, mas por que tem uma doença para mim, tem preocupação, tem coisas difíceis? Deixem de lado quieto, que vocês vão ver diante do Senhor Deus. No meio do sofrimento, o Senhor Deus treina aquela pessoa. No meio da dificuldade, o Senhor Deus observa se você obedece ou não. O povo de Israel, desde o momento que eles eram escravos no Egito até entrarem na terra de Canaã, durante 40 anos, de noite com as nuvens, de dia com as nuvens, de noite com o tornado de fogo, coluna de fogo, todos os dias permitia maná, rachava as rochas para dar água, para que os pés não se realmente cansassem, as roupas e as sandálias não eram desgastadas. Todos os dias o Senhor os protegia. Mas o que o povo de Israel fez? Então eles falaram, nós vamos morrer de fome, nós queremos comer carne. Ah, eu estou com sede. Ou Moisés, precisamos matar ele porque estamos com sede. Ah, vamos voltar para o Egito. Então como será que podem fazer isso? Então, pessoal, os 40 anos de história no deserto do povo de Israel, em Atos capítulo 7 diz que é a vivência da igreja. É a igreja do deserto. Por que realmente não existe a igreja antigamente, mas ela é o exemplo da igreja. Eles que eram escravos no Egito, eles foram libertos realmente do pecado, da escravidão do diabo.
porque o Senhor Jesus, realmente, o que exemplifica o Senhor Jesus, Moisés, ele foi nos libertou do domínio do diabo, do domínio da morte, e levou para a terra prometida do Senhor, Canaã, que é a imagem do reino do Senhor. Então, desde o momento que nós fomos recolhidos da terra do Egito, e dissemos durante 40 anos ser treinados pelo Senhor até entrar. Eles saíram do Egito. Então, mas para entrarem em terra de Canaã, ainda eles não são realmente preparados, eles precisam ser treinados. Então, após nós recebemos a salvação, o Senhor, ele nos treina. Então, o que são os 40 anos? Realmente, quais eram esses tempos? Então, desde o tempo do Egito, todos os homens com 20 anos para cima, todos eles que lembravam do Egito, eles até que morressem. Somente restou 2 pessoas e morreram todos. E todas as crianças e todas as pessoas que nasceram do deserto entraram na terra de Canaã. O que isso representa? Então quer dizer que nosso homem antigo, até ser todo destruído. Então nós pensamos neste mundo, esse pensamento ser destruído. E então, algumas pessoas, elas falam, se eu estivesse naquele tempo, eu não teria murmurado, eu não teria desobedecido ao Senhor. Então, mas realmente, como é que o povo de Israel pode ser assim? Tem pessoas que pensam assim, não é? Dizendo, eu não teria feito isso. O povo de Israel, o Senhor Deus estava com eles não creram nisso. Eles murmuraram. Eles queriam matar a Moisés, eles queriam retornar para o Egito. Então, o que isso quer dizer? Isso é a imagem do nosso homem antigo da carne. É o homem antigo dentro de nós. Como isso é tão forte? Então precisa morrer para isso acabar. Então agora, até o final, o Senhor que Ele nos fortifica. Então como é que Ele faz? Como em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Ele nos salvou. E após recebermos a salvação, o que é? É para que nós estejamos em comunhão com o Senhor. Após recebermos a salvação, nós somos conduzidos ao reino do Senhor Deus. Nós somos protegidos, nós somos conduzidos. Nós podemos crescer. Quando recebemos a salvação, nós éramos pecadores imundos que precisavam ir para o inferno. Mas agora, ao entrar no céu, realmente o Senhor ele vai nos moldando com pessoas justas, realmente legítimas para entrar no reino de Deus. Então isso não é com o nosso esforço próprio. Isso funciona dentro da comunhão. Dentro da comunhão, que é a igreja. Tá, a vida de fé não tem como viver sozinha. Então, uma criança pequena, quando ela nasce, ela não consegue nascer sozinha. É necessário que os pais façam nascer. Ele também crescer, não consegue crescer sozinho. Ele pode crescer recebendo todo o cuidado e amor do pai, da mãe, do irmão, tia, não é? Então, quando recebe a salvação, não está mais só. Então, o Senhor Deus está com ele. Então, a nossa comunhão é com o Senhor Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então, a comunhão, a reconciliação é a mesma coisa. Então, o Senhor Deus Pai está conosco, o Senhor Jesus está conosco. Em Filipenses capítulo 2, versículo 1, se há alguma comunhão no Espírito, então a comunhão do Espírito Santo. Então, é por isso que todos os títulos das pregações são o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é nós compreendemos a palavra do Senhor Deus. Ele nos dá a certeza da salvação. Ele nos dá a certeza que somos filhos do Senhor Deus. E também ele nos coloca em comunhão. Então é a comunhão do Espírito Santo. Então, após recebermos a salvação, depois que recebemos a salvação, as coisas básicas que os cristãos precisam saber, a vida de fé, a coisa que ele precisa mais compreender, realmente a coisa básica é a comunhão. Então, após receber a salvação, o que precisa saber é a comunhão. Então, se não sabe disso, não tem como viver a vida de fé. Por quê? Porque não tem como. Como se fosse uma criança pequena que acabou de nascer, se ele sair lá para fora e falar, eu vou viver sozinho, eu vou conseguir, será que ele vai conseguir?
Será que ele vai conseguir ver lá no mundo afora? Vai morrer na hora. Então, o Senhor, Ele nos protege. O Senhor, Ele nos cuida. O Senhor, Ele nos alimenta. E então, todos os dias, Ele nos coloca em comunhão. Então, sozinhos não tem como viver a vida de fé. Sozinho não tem como aprender sobre o Espírito Santo. Sozinho não tem como aprender a Bíblia, mesmo você lendo sozinho, falando, eu vou compreender. Será que consegue? Não tem como. Dentro da comunhão. Todos os dias aprendendo o Senhor. Todos os dias dentro do conhecimento do Senhor. O corpo vai crescendo, o conhecimento vai aumentando. E então a personalidade vai se fortificando, vai se maturando. Então, cada momento, espiritualmente, vamos crescendo. Então, como se nós estivéssemos enlouquecidos em Cristo. Nós até chegamos no momento que estamos fartos do Senhor. Então, nós recebendo o Espírito, a vida do Senhor, recebendo o coração do Senhor. E então, o Senhor, Ele vai formando a personalidade do Espírito Santo em nós. É por isso que em Gálatas capítulo 4, versículo 19, então, até que se forme a imagem de Cristo em nós, Ele sente dores de parto. Ó. Então ele recebe realmente as dores de parto para nascer e realmente todo o sofrimento, esforço, sacrifício que gasta para que nós possamos crescer. Quando nós crescemos uma quantidade de altura, nós não conseguimos mais parar, nós não crescemos mais, paramos, não é? Então o crescimento ele para do nosso corpo, mas o conhecimento que nós temos, realmente a nossa personalidade, cada momento precisa maturar. O cristão, ele não pode parar de crescer, de se maturar. Então, até quando? Até enlouquecer, se tornar como Cristo. Ele precisa ter a imagem de Cristo nele. Então, o que vocês pensam nisso? Em Mateus capítulo 5, versículo 48, conforme a palavra do Senhor, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Senhor é completo, glorioso, perfeito. Nós somos filhos do Senhor Deus. E então o que o Senhor ele diz para nós? Você somente precisa me parecer a metade de mim e eu vou estar feliz, é isso? O que o Senhor ele disse? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como eu sou perfeito, vós também sereis perfeitos. Então nós precisamos nos tornar igual a Deus. Abraão, com 99 anos, ele se encontrou com o Senhor Deus. E o Senhor Deus disse a Abraão, você será completo diante de mim. 99. Falta 1%, não é? E então, aos 100 anos, o Senhor Deus permitiu Isaac. Então, a nossa vida de fé, quando ela se estabiliza, tem muitas coisas que o Senhor Deus quer nos permitir. Mas, mesmo, já que nós somos tão teimosos, mesmo o Senhor Deus querendo dar, Ele não consegue. Uma criança pequena, o pai está lá, realmente se barbeando, e ele fala, pai, eu quero barbear também. Se der o barbeador, ele vai cortar no nariz. Então ele fala, filho, quando você crescer e tiver barba, eu te dou. Então quando você cresce, o Senhor Deus tem muitas coisas que quer dar. Então é por isso que a nossa vida de fé, já que ela é tão fraca ainda, tem muitas coisas que nós não conseguimos receber do Senhor. Sabiam disso? Por isso, a nossa vida de fé, enquanto ela vai crescendo, como eu já disse, por cada momento dentro do Senhor nós estamos em comunhão. Este mundo também nós precisamos viver em comunhão. Não tem como viver sozinho. Então é por isso que agora nós somos totalmente diferentes das pessoas deste mundo. Nós juntos com os irmãos e irmãs que receberam a salvação. Entre os amados, diante da palavra do Senhor, em um único lugar, em um único sangue, em um único corpo, irmãos e irmãs. Como um corpo nós somos amigáveis, como um único coração nos movemos. E então, nós precisamos ir crescendo cada momento mais. É isso que nós devemos saber. Então agora com a palavra que nós já lemos, é por isso que em Efésios capítulo 5,
Então, vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a esposa, os irmãos e irmãs que estão com a igreja, eles precisam sujeitar ao seu marido como se fosse a cabeça da igreja. Um precisa amar e o outro precisa sujeitar. Então é por isso que o marido e a esposa, eles representam esse segredo da palavra do Senhor. Se olharmos o versículo 32, ele fala, é grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então essa relação da esposa e do marido, realmente essa é o mistério do Senhor, da igreja do Senhor. Quando nós éramos pecadores, o Senhor ele morreu por nós. Quando nós éramos fracos, o Senhor sem nenhuma alteração nos amou. Da mesma maneira, o marido, ele sempre precisa amar a esposa. Então, mesmo que a esposa falte várias coisas, o marido, ele precisa cobrir todas essas fraquezas, precisa amar, precisa proteger. Então, a esposa para o marido precisa sujeitar. Então, a imagem da igreja de Cristo precisa formar o corpo da igreja de Cristo, a família. Então, o que é importante aqui? Como no versículo 29 está escrito. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, qualquer pessoa, em qualquer momento, ele nunca vai realmente danificar a sua pele. Tem alguém que odeia a sua carne? Então, quando olhamos isso, então ele fala, nossa, você é tão feio, e dá um tapa na cara. Nossa, por que seus olhos são assim e bate? Ah, por que você não acorda cedo? Aí você vai e começa a beliscar a perna. Fala, eu não vou te dar nem comida, você não vai comer nada. Será que você vai matar de fome a você mesmo? Então, como é que você ama tanto o seu corpo? Então, não realmente odeia a sua carne, não é? Então, a qualquer momento, quem quer que seja, então antes, alimenta e sustenta. Então, alimenta. O que significa isso? Quer dizer que vai fazer crescer muito bem. Sustenta, não é? Alimenta e sustenta. Isso é algo lógico. Então, a igreja de Cristo, como da mesma maneira ele alimenta e sustenta. Então, o Senhor Jesus, o Senhor, ele protege e ele alimenta a igreja. Não é? Por quê? Então, porque nós somos membros do seu corpo. Então, ele alimenta bem, ele permite roupa boa, se estivermos com frio, ele nos dá o calor. Então, ele protege bem o seu corpo, ele alimenta, sustenta, da mesma maneira. Cristo, ele protege a igreja dessa maneira. E então, essa proteção, essa alimentação de Cristo, como é que você sabe? Dentro da igreja. Então, esse dedo, quando ele está colado nesse corpo, já que está conectado com a cabeça, nós somos membros do seu corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, o Senhor é a cabeça. Quando nós recebemos a salvação, nós somos um corpo, e nós estamos conectados a esse um corpo que somos seus membros. Então, desde a cabeça, toda a ordem, toda a vontade, ela vai seguindo, não é? Então, todo o hormônio do crescimento também vai sendo passado da cabeça. Tem toda a circulação, o sangue, a energia, os nutrientes, como ele é passado por todo o nosso corpo. Então nós, já que somos membros desse corpo, o Senhor, ele com responsabilidade, ele nos cuida, nos alimenta e nos protege, nos sustenta. Então, quando nós partimos da igreja, não temos como receber o sustento e a alimentação. Então vamos pensar que uma criança, ele saiu de casa. Então toda a família, todo dia está cuidando dele, todo dia quer dar alguma coisa para comer, todo dia dá de mamar, troca de roupa, por dia sempre dá banho nele. Então ele fala, nossa, estou cansado disso, já não consigo mais viver em paz.
E quando ninguém está olhando, ele vai engatinhando e sai da casa pelo buraco de cachorro. Então um cachorro que estava passando mordeu o nariz dele. E ele começou a chorar, então a pessoa começou a ver, meu Deus, por que tem uma criança aqui? Quase levou ele para o orfanato. Então pensem bem, isso é algo realmente tenebroso, não é? Ele se tornar um órfão sem nem pai, nem mãe. Então ele partindo da família, do amor, por que ele partiu? Porque quer morrer? Então mais uma pessoa que recebe a salvação, como é tão precioso esse lugar que se chama igreja. Então uma pessoa após receber a salvação, ele não consegue olhar depois de vários anos. Quando você está quase esquecendo dele, ele vai lá e aparece de novo. Então ele fala, aquele irmão, aquela irmã é assim, depois ele vai lá e desaparece de novo. Então o que é aquela pessoa? Se recebeu a salvação ou não, nós não sabemos. Mas como isso é uma vida de fé? E ele tem alguma coisa para se gloriar? Então precisa estar conectado, colado na igreja. Então nós somos um membro da igreja, do seu corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, se nós vemos, o apóstolo Paulo disse para os irmãos de Tessalônica, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Então não somente como preciosidade, mas o Senhor ele dá a sua vida. Vós sois os meus amados. E então, o pai, a mãe, quando eles têm os filhos, quando nascia, os filhos tinham muitos momentos que as mães morriam, né? Tem mulheres que tinham seus filhos e morriam. Então realmente é como se, é o sofrimento de arriscar a sua vida para fazer ele nascer e depois fazer eles crescerem. A vida toda se sacrificar por causa dos seus filhos. Os pais fazem isso. Então, como a ama que cria seus filhos, o Senhor Deus dentro da igreja, quando o Espírito Santo está trabalhando, os servos do Senhor, aqueles que estão evangelizando, aqueles que cresceram primeiramente, através de todos estes, o Senhor ele faz cuidar das pessoas que receberam a salvação agora. Então, como uma irmã maior cuida do seu filho caçula, está ajudando a mãe em casa, não é? Toda a família se ajuda, se cuida, porque a mãe é difícil fazer tudo sozinha. Então, quando a família é grande, é por isso que é bom. Porque ambos se ajudam. Então, nós, salvos, como isso é muito bom. Depois que recebemos a salvação, estamos crescendo, todos os irmãos e irmãs, não é? Que estão pregando a palavra. Aqueles adultos dentro da igreja que cresceram espiritualmente. Nós temos aqueles membros, trabalhadores. E as pessoas que não receberam a salvação, nós pregamos o evangelho para eles, nós planejamos. E as pessoas que receberam a salvação, nós pensamos, como é que podemos ajudar para que eles possam crescer bem? Planejamos também, realmente é um esforço. Por que tem que fazer isso? É somente permanecer lá dentro. Estando dentro da igreja, isso é efetuado. Nós recebemos a salvação, esse trabalho, essa verdade que nós sabemos, como é surpreendente. Dentro da igreja, nós permanecemos, sabem como isso é uma grande felicidade? Mas se ficar calado dentro da igreja ouvindo a palavra do Senhor. Primeiro, observar a vida de fé das pessoas que receberam a salvação primeiramente. Aprender a palavra, obedecer, copiar, receber como exemplo. E então, quando olhar assim, ele já cresceu demais. Então, Adão, ele, quando estava adormecido, o Senhor tirou uma costela e criou a mulher. E em Gênesis capítulo 2, versículo 22, quando Adão ele levantou, o que tinha na frente dele? Miss Eva. Então, como ela era bonita? Então, nós não sabemos. Mas Adão disse, você é o osso do meu osso e a carne da minha carne. Então, o Senhor Jesus também, quando estava morrendo na cruz, ele foi realmente estocado com uma lança na costela e derramou todo o seu sangue. Por causa da sua esposa amada. E o que ele disse? Ele disse, você é a carne da minha carne e o osso do meu osso. Então, quando o Senhor estava morrendo, derramando o sangue, ele realmente nos salvou. Como isso é surpreendente? Então, por isso que o Senhor,
Realmente nós somos membros do corpo de Cristo. O Senhor, Ele nos protege. Vamos ver Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Vamos ler todos juntos. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. A igreja de Colossenses tinha um grande problema. Então, eles não estavam ligados à cabeça. Eles estavam segurando as coisas da carne, deste mundo. Não tentando segurar o Senhor. Eles buscavam coisas sobrenaturais. E também, então, sinais, enganações. Então, essas coisas entraram na igreja. O Senhor que era a cabeça, ele precisava estar conectado no Senhor. Então, você estar ligado à cabeça, isso é o importante. Realmente, essas pessoas que não estão ligadas à cabeça são as pessoas erradas. Todo o corpo, pela cabeça, ele está todo conectado com o nervo, com a circulação, para estar unidos, para assim eles possam crescer no Senhor. Então, o corpo. Realmente, através da cabeça, ele recebe toda a ordem, toda essa ligação. E então, nós estamos dentro dessa igreja. Quer dizer que o Senhor é a cabeça, que é a da nossa igreja. E nós precisamos estar conectados a essa cabeça. Então, esse corpo, quando nós estamos conectados nesse corpo, estamos conectados na cabeça. E então, tudo que vem da cabeça, todos os sinais nervosos, todo o nutriente, toda a ordem. Se olharmos em João capítulo 15, o Senhor disse: Eu sou a videira e vós sois os galhos. Se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, ele terá frutos. Então, agora o Senhor, ele é a videira e nós somos os galhos. O galho precisa estar conectado na videira para somente ter esses frutos. Porque recebe toda essa água que passa de todo o tronco, o caule que passa para os galhos. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 6, já chegou a vós como também está em todo o mundo e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então nós vamos crescendo e dando frutos. Se você não cresce, você não consegue dar frutos. Como um galho está conectado na videira. Realmente, nós somos os membros, não é? Nós somos o dedo da mão, o dedo do pé. Se estivermos conectados, todas as coisas que vêm da cabeça, todos esses hormônios do crescimento, tudo nós podemos estar conectados com os nervos. Nós podemos ter a circulação funcionando, o sangue correndo. Precisamos estar conectados, porque se você sair, você apodrece. Se um galho ele cai da videira, ele seca e morre. Então não é que vamos para o inferno, quer dizer que não conseguimos fazer nada na vida de fé. A vida de fé não é individual meu, não é pelo meu esforço, não é algo que eu faço, sozinho não funciona. Lá dentro da graça do Senhor espiritual, nós precisamos receber, seguindo o trabalho do Espírito Santo, seguindo a ordem da cabeça que é Cristo. Então eu, quando estava pregando lá no interior, um irmão, ele me disse, ele já faz bastante tempo, eu não sei se ele ainda está lá, ele tinha o corpo, a cabeça bem grande desse tamanho, mas o corpo dele era bem baixinho, pequenininho, ele não crescia mais. E eu pensei, por que será que é assim? Ele falou quando era pequeno, ele teve uma cirurgia aqui na cervical, e teve um corte realmente da medula dele, lesionou a medula e não descia mais os hormônios do crescimento. Então parou ali o crescimento dele. Então as coisas que vêm desde a cabeça, que vão passando pelo corpo, quando elas estão conectadas, unidas, o Senhor faz crescer. Quando nós estamos conectados, nós estamos unidos, juntos em comunhão, crescemos. O Senhor nos faz crescer. Então isso é algo muito, muito importante. Então a vida de fé, ela crescer. Desde o início é necessário estar dentro da comunhão. Então se juntar na quarta, se juntar no domingo, se juntar no sábado, se juntar com todos os tempos que der e se reunir com os irmãos e irmãs, aprender a palavra. E com as palavras que você aprendeu dentro da sua vivência, você precisa obedecer.
As pessoas que receberam a salvação primeiramente, todas as coisas que não conseguiram fazer melhor que você, não é para olhar para eles, mas sim, você precisa olhar a vida de fé daquelas pessoas que são muito melhores que você. Você que precisa aprender com eles. Porque você olha para as pessoas que fazem pior que você e fala, nossa, eu sou melhor que ele. Não é isso. Nós, contra as pessoas deste mundo, pode ser que sejamos melhores, mas nós somos realmente muito piores do que as pessoas que vivem a vida de fé. Nós, para seguirmos Pedro ou Paulo, mesmo que nós andemos muito, vai demorar muito. E para seguir o Senhor Jesus, mais longe ainda. Nós precisamos olhar aqueles que estão indo lá para frente. Por que vocês querem olhar as pessoas atrasadas? Falando, eu sou melhor que ele. As pessoas que não receberam a salvação, você fala, eu sou melhor que esses pecadores. Será que isso satisfaz vocês? Aqui, mundanamente também, carnalmente. Dizem que nós não podemos olhar para os ricos, que são mais ricos que nós, e tentarmos ser iguais a eles. Então, olhar para as pessoas mais pobres do que você, porque tem bem mais que você. Então, este mundo, realmente as pessoas que vivem na pobreza, realmente na tristeza, nós não sabemos o quanto que existem neste mundo. Não tenham cobiça, realmente inveja dos ricos. Tem muitas pessoas que são mais pobres do que nós. E nós precisamos pensar que nós somos muito melhores do que eles. Carnalmente. Mas agora, espiritualmente, você precisa olhar as pessoas que são melhores que você, que já estão lá na frente. Para você receber como exemplo. Então, entenderam? Se entenderam. Então agora, precisam crescer de forma esforçada dentro da igreja. Então, por isso, que essa graça abundante do Senhor realmente possa vir para nós e nós possamos ir crescendo, então assim possamos ter frutos do Senhor. Por isso que João capítulo 15, versículo 8 está escrito, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então assim nós crescemos da igreja, o processo. De pouco a pouco eu preciso pregar para vocês. Então tem muitas pessoas que ainda nem cresceram, mas eu falar coisas difíceis para essas pessoas. Então isso como conhecimento pode ser que ajude, mas dentro da vida de fé, isso não consegue se tornar uma ajuda. Então hoje eu irei pregar até aqui. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, o Senhor nos salvou. E todo o pecado, todo o sofrimento deste mundo, nós somos diferenciados deste mundo. E agora nós fomos deixados dentro dessa igreja que é corpo de Cristo. Então agora com Cristo nós estamos em comunhão. Dentro dessa comunhão que nós estamos, nós agradecemos. Senhor, até o fim dos tempos, que nós possamos sempre estar junto com o Senhor, realmente com essa grande promessa. O Senhor está conosco, o Senhor nos protege, Ele nos alimenta. Nós agradecemos por isso. Então, Senhor, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, que nós possamos ter a vida abundante e poder para que nós possamos ser renovados todos os dias de forma perfeita, para que nós possamos nos tornar cada momento mais filhos adequados diante do Senhor Deus. Realmente para que possamos ter as frutos de glória diante do Senhor. Para que nenhum de nós nos percamos dentro desse rebanho santo e venerável que é a igreja, corpo de Cristo. Que nós possamos ser conduzidos. E ainda mais, as pessoas que não têm a certeza da salvação. As pessoas que têm a fé errada, que o Senhor Deus, através da palavra, possa levantá-los. Que o Senhor Deus, através da sua graça, possa permitir a certeza, possa permitir dentro da sua palavra a sua certeza para que possam viver como seus filhos e serem conduzidos. Nós oramos por isso. E ainda muitas pessoas, nossos familiares que não receberam a salvação, nossos vizinhos, para todos eles também, que o Senhor Deus testifique a sua palavra para que realmente esse grande trabalho da salvação do Senhor Deus possa ser efetuada. E eu hoje, realmente ainda todo o restante do nosso tempo, da nossa vida, que nós deixamos na mão do poder do Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.